Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar hoje eu vou mostrar nossa lista resolvida. Eu vou resolver alguns exercícios, né, com vocês, para vocês pegar e depois você continua fazendo as outras listas, tudo bem? Nosso assunto foi vetores e aí eu vou trazer alguns exercícios de vetores e fazer a resolução, né, dentro da plataforma Lopi. Eu vou começar por um primeiro exercício que é bem simplesinho, só para pegar o jeito, para pegar a ideia, né? Aprendendo a usar um vetor. Ele que faz? Ele mostra, explica, tem bastante texto aqui para dar aquela introdução, aquela explicadinha inicial para vocês começar. A ideia é começar. Tem até o código, ele tem até o código aqui embaixo do que é para fazer. Eu vou ler muito rapidamente por cima a ideia principal e logo a gente coloca a mão na massa. Os vetores, eles são estruturas de dados. Nós definimos nas aulas e vimos as vantagens e as diferenças com as variáveis. Da mesma maneira que as variáveis, os vetores servem para armazenamento de dados, só que os vetores permitem múltiplos dados. Às vezes temos um problema onde temos múltiplos dados semelhantes, eles têm alguma relação entre si e eles são do mesmo tipo. Então, muitas vezes é interessante armazenar esses dados em uma estrutura de dados com um formato de vetores, né? É isso que aqui fala, por exemplo, que como é uma forma de armazenar, a gente pode ver o vetor como se fosse um HD, um pendrive, qualquer lugar de armazenamento de dados que você pode armazenar. A gente viu também a repetição, né? E durante as aulas, vimos que a repetição é muito interessante porque pode ser aproveitada para exatamente uma vez já utilizar essa estrutura de dados, aproveitar a repetição para percorrer essa memória, esse armazenamento de elemento a elemento. A gente consegue fazer isso quando a estrutura ela é muito grande. Mas às vezes você também não quer perder nenhum dado. E uma das vantagens dos vetores é que você pode armazenar tudo e não perder essa informação. Que significa que durante o uso do seu programa completo, você vai ter essas informações reservadinhas, guardadinhas, sem problema nenhum, né? Por isso que é vantajoso. Para começar, vamos fazer um pequeno programa que ele cria um vetor. A primeira coisa é aprender a criar um vetor. Uma vez criado, ele vai receber alguns valores, 2 valores. O programa está definido aqui para 2 valores. E depois que receber, vai armazenar esses valores. E depois vai mostrar cada um dos valores do vetor. É isso que o programa vai fazer. Um pequeno vetor com 2 elementos. A gente vai preencher esse vetor através de leitura. O usuário vai digitar os valores vão ser colocados dentro do vetor. Aí aprendemos a preencher vetor e depois vamos a imprimir cada um dos elementos do vetor. É isso. Para isso, eu vou mostrar aqui o exemplo de entrada, como sempre, para manter a forma de trabalhar. E olhando esse exemplo de entrada, o usuário vai digitar 1 e 2. Depois vai imprimir na tela 1 e depois 2. É basicamente isso. Só considerar que entre 1 e 2 tem um espaço. Então, na hora de imprimir, vamos imprimir esse espaço também. No segundo exemplo de entrada, 10 e 21. Depois imprime 10 e 21. São os 2 elementos que vão formar parte do meu vetor. Eu vou aproveitar esse código aqui, né, para
já colocar dentro do meu programa, né? Eu vou colocar dentro do meu programa. Isso vocês podem fazer sempre que a dica está dada. Aproveitem essa dica e coloquem já dentro de sua implementação. Depois vocês vão ajustando, que muito provável precise de alguma mudança. Aqui vamos então ir explicando cada um dos comandos que foram colocados no desenvolvimento. O primeiro comando é a declaração. Lembram de var? É a palavra-chave que a gente usava para declarar variáveis. Da mesma maneira que usava para declarar variáveis, a gente aprendeu também que se utiliza para declarar vetores. O que precisamos? O nome do vetor seria A, seria o nome do vetor, né? E depois, logo depois, aparece igual, colchete abre, colchete fecha. É a sintaxe que vocês aprenderam para declarar um vetor. Isso aqui não é mais que declaração. A gente está fazendo a declaração do vetor. O que faz a declaração? Quando o programa executa, automaticamente esse vetor é criado na memória, né? E é reservado espaço onde você vai poder armazenar múltiplas informações, múltiplos dados. É como se você tivesse múltiplas variáveis, só com um único nome. Um único nome vai identificar todas essas variáveis. Se vocês lembrarem, quando fazemos isso, cada uma dessas variáveis vai ser identificada pela sua posição. Posição, que seria um número inteiro, e começa em 0 e vai até o tamanho -1, certo? Como o nosso vetor ele tem 2 elementos, ele vai ter tamanho 2. Então, a gente agora vai fazer o preenchimento, vai preencher o vetor. O problema quer que o vetor seja preenchido através de leitura. A gente vai fazer uma leitura, vai receber o valor, o primeiro valor, e vai colocar esse valor no primeiro elemento do vetor, na sua primeira variável. Então, isso a gente vai fazer através do nome do vetor, a sintaxe abre colchete e a posição do primeiro elemento. Então, esse aqui vai ser o primeiro elemento. Posição 0. Você faz a leitura do mesmo jeito que a gente fazia, né? Com as variáveis. Uma vez digitado, esse elemento automaticamente vai ser colocado dentro do primeiro espaço que foi reservado para esse vetor. Depois a gente vai fazer a leitura da segunda variável. Seria o segundo elemento do vetor. Ele vai ficar na posição 1. Aí, vamos pedir para o usuário digitar o valor, e o valor que o usuário digitar, automaticamente o programa vai colocar dentro da segunda variável do vetor, que seria A em 1, né? Aí, uma vez já preenchido o vetor, o programa quer que a gente faça a saída da informação. Para imprimir, utilizamos, como sempre, o alert. Vocês já trabalharam bastante, então é a mesma coisa. O que muda? O que muda é a sintaxe, né? Para referenciar cada uma das variáveis do vetor, a gente vai usar da mesma maneira que a gente preencheu, que eu fiz uma atribuição para fazer as leituras. Vamos agora pegar essa variável que já foi preenchida e vamos mandar imprimir. Funciona da mesma maneira que a gente trabalha com variáveis. A gente vai imprimir cada uma delas por separado. Vai primeiro imprimir a primeira variável, A em 0, e depois a segunda variável, A em 1. Com isso, a gente já finaliza.
só prestar atenção se na saída daqui da plataforma tem alguma especificação no formato, se tem espaço, se tem vírgula, se tem troca de linha, esses detalhezinhos, né, que às vezes não permitem que nossa saída esteja correta. Da maneira que a gente fez aqui, não foi colocado um espaço, então ele vai colocar os números um bem colado com o outro. Então, o ideal seria que adicionemos espaço e resolvido. Deve dar certo. Pelo que parece, nosso programa está correto. Ele fez a declaração, ele fez a leitura e depois a saída da informação do vetor. Vamos submeter. Para ver se funciona. Aí temos nossas carinhas felizes. Com essas carinhas felizes, ficamos também felizes. E nosso exercício já ele está pronto. Acredito que com isso já vocês podem começar. É só um primeiro passo. Vamos então passar para o segundo exemplo.